Um pianista elitista desafia uma mulher simples para um duelo de piano, completamente alheio ao fato de que ela é uma gênia musical. Quando todos esperam que ela falhe, ela se senta ao piano de cauda, respira fundo e toca uma peça tão magnífica que deixa toda a sala sem palavras. Os dedos de Clara Arper dançavam sobre as teclas gastas do piano vertical em seu modesto apartamento em São Francisco. A luz do sol matinal filtrava-se pelas cortinas finas, lançando um brilho quente sobre a pequena sala de estar. Aos 35 anos, os cachos ruivos de Clara emolduravam um rosto que carregava gentileza e determinação em igual medida. Ela terminou o noturno de shopping com um floreio delicado, então olhou o relógio. Já eram 8h30. Estaria atrasada para o trabalho novamente. Toda vez, murmurou, fechando a tampa do piano com relutância. O apartamento de Clara ficava em um dos bairros mais antigos de São Francisco, onde casas vitorianas haviam sido divididas em unidades acessíveis. Não era muito, mas o proprietário permitira que ela mantivesse o velho piano, o que era tudo que importava. Ela correu para trocar as roupas confortáveis de casa pelo uniforme, um simples cardigan bege e calças pretas, exigido para seu trabalho na escola de música Fillmore, onde ensinava piano para iniciantes. Não era a carreira de concertista que ela sonhara, mas a mantinha conectada à música. 20 anos atrás, Clara fora uma prodígio, treinada no Conservatório de São Francisco, destinada à grandeza. Filha de uma mãe solteira que sacrificara tudo pela educação da filha, Clara estava no caminho para se tornar uma das grandes. Mas então a vida aconteceu. A doença de sua mãe, as crescentes contas médicas e a difícil escolha de pausar os estudos para cuidar da mulher que lhe dera tudo. Quando sua mãe faleceu, as economias de Clara haviam acabado, e o ímpeto de sua carreira inicial se dissipara. A música é música, dissera sua mãe em seus últimos dias. Seja no Carnegie Hall ou na nossa sala, o que importa é o que está no seu coração. Clara carregava essas palavras, encontrando alegria em ensinar crianças, tocar em pequenos eventos comunitários e, ocasionalmente, na igreja local. O mundo clássico de elite, que outrora estivera ao seu alcance, agora parecia a uma vida de distância. Lá fora, a névoa de São Francisco começava a se dissipar enquanto Clara descia a rua apressada, café na mão. Seu celular vibrou com uma mensagem de Sara, sua melhor amiga desde a infância: não esqueça de hoje à noite. Arrecadação para a Sinfónica. Consegui aquele trabalho de buffet para você. Bom dinheiro mais acesso grátis ao evento. Vista algo bonito. Claro, quase esquecera. Sara trabalhava como coordenadora de eventos para a Sinfónica de São Francisco e conseguiram um trabalho de serviço para Claro no exclusivo evento de arrecadação daquela noite. O dinheiro extra ajudaria com o aluguel. No ônibus para a escola de música, Claro pensou no que vista algo bonito significava. Seu guarda-roupa consistia principalmente de roupas práticas. O mais elegante que possuía era o cardigan bege que usava agora, combinado com seu único vestido preto para ocasiões especiais. Ela suspirou, olhando para a cidade que amava, mas que mal podia pagar. São Francisco mudara ao longo dos anos, tornando-se cada vez mais dividida entre a riqueza tecnológica e todos os outros. A cena musical clássica também mudara, parecendo mais sobre status e conexões do que sobre a música em si. Claro chegou à escola, cumprimentando sua primeira aluna com um sorriso caloroso, deixando de lado os pensamentos sobre o evento da noite. Por ora, focaria em compartilhar seu amor pela música com Emma, de 8 anos, que estava aprendendo a tocar Twinkle, Twinkle, Little Star. Lembre-se, disse Clara à menina, a música não é sobre impressionar os outros. É sobre expressar o que está no seu coração. O salão de concertos estilo barroco brilhava com lustres de cristal e molduras douradas. Mulheres em vestidos de grife e homens em smoking sob medida conversavam, taças de champanhe nas mãos, suas risadas misturando-se às suaves notas de um quarteto de cordas no canto. Clara sentia-se dolorosamente deslocada em seu simples vestido preto e cardigan bege enquanto equilibrava uma bandeja de canapés. Ela prendera os cachos ruivos em uma tentativa de elegância, mas sabia que ainda parecia o que era, alguém que não pertencia. Lembre-se de sorrir, instruíra o gerente do buffet. Essas pessoas estão doando milhares para a Sinfónica hoje à noite. Clara movia-se pela multidão, oferecendo canapés e tentando se misturar ao fundo. Seus olhos, no entanto, continuavam vagando para o magnífico piano de cauda Steinway no centro da sala de recital adjacente. Sua superfície de ébano polido reluzia sob as luzes, chamando-a, que monstro, não é? Disse uma voz ao seu lado. Clara virou-se e viu uma mulher idosa observando-a com olhos perspicazes. É lindo, respondeu Clara, incapaz de esconder sua admiração. Você toca? Perguntou a mulher. Eu tocava. Agora só ensino, respondeu Clara com um leve sorriso. Que pena, disse a mulher, seu tom genuíno. Sou Eleanor Winters, aliás, membro do conselho. Clara Arper, respondeu ela, surpresa com a apresentação. E só uma ajudante hoje à noite.
Eleanor riu. A música não liga para títulos, querida. A conversa foi interrompida pela chegada de um grupo de estudantes do conservatório, liderados por um homem alto com cabelos perfeitamente penteados e um ar de superioridade cultivada. Victor Reynolds, o mais jovem chefe do departamento de piano na história do Conservatório de São Francisco e o artista principal da noite. Eleanor, cumprimentou ele, beijando a bochecha da mulher idosa. Estava procurando por você. Queria discutir as mudanças no programa. Seus olhos pousaram brevemente em Claire, descartando-a instantaneamente como funcionária. Ele pegou um canapé de sua bandeja sem reconhecer sua presença. Victor, esta é Claire Harper, disse Eleanor com ênfase. Ela também é pianista. As sobrancelhas de Victor se ergueram ligeiramente. É mesmo. Profissional. Eu ensino iniciantes, respondeu Claire, sentindo o calor subir às bochechas. Victor sorriu finamente. Que encantador. Sempre bom ter pessoas ensinando o básico para crianças. Um de seus alunos riu, e Claire resistiu ao impulso de se encolher. Nem todos conseguem lidar com os rigores do treinamento clássico verdadeiro, continuou Victor. É preciso um certo calibre de músico. Claire sabia que deveria ficar quieta, apenas assentir e seguir em frente. Mas algo, talvez a presença encorajadora de Eleanor ou o tom desdenhoso na voz de Victor, a fez falar. A verdadeira compreensão musical vai além do treinamento técnico, disse ela baixinho. O sorriso de Victor congelou. Como disse. Quer dizer que técnica sem coração é vazia, elaborou Claire, imediatamente se arrependendo de suas palavras. A expressão de Victor endureceu. Uma perspectiva interessante de alguém servindo canapés. Diga-me, onde você estudou? Eu estive no conservatório, na verdade, respondeu Claire. Anos atrás. Esteve. Seu tom estava carregado de dúvida. E, no entanto, aqui está você. Bem, suponho que isso ilustra meu ponto perfeitamente. A expressão de Eleanor escureceu. Victor, não. Está tudo bem, interveio Claire. Devo voltar ao trabalho. Ao se virar para sair, Victor chamou-a, sabe, teremos uma sessão de apresentação improvisada após o programa formal. Os funcionários são bem-vindos para observar do fundo, se quiser ver como é o coração combinado com a habilidade real. Claire sentiu os olhares dos patronos ricos, dos alunos, dos outros funcionários. Ela assentiu rigidamente e se afastou, o rosto ardendo de humilhação. Não deixe ele te afetar, sussurrou Eleanor enquanto ela passava. O talento daquele homem é ofuscado apenas pelo seu ego. Mas o dano estava feito. Claire passou a próxima hora servindo bebidas, o peso do desprezo de Victor pesando em seus ombros. A parte formal do evento terminou com Victor Reynolds executando uma peça de Liszt tecnicamente impecável, que recebeu aplausos entusiásticos. Quando o programa programado terminou, a noite passou para uma fase mais descontraída, com os convidados se movendo entre a área de recepção e a sala de recital. Claire estava recolhendo taças de champanhe quando ouviu Victor falando com um grupo de doadores perto do piano. O problema com a educação musical hoje, dizia ele, é que baixamos nossos padrões. Todos acreditam que podem ser pianistas com algumas aulas e paixão. Ele fez aspas com os dedos ao dizer paixão. Eleanor Winters, ao lado do grupo, parecia desaprovar. Quando encontrou o olhar de Claire, deu-lhe um aceno encorajador. O que precisamos é mais rigor, mais disciplina, continuou Victor, como tínhamos nas tradições clássicas. Alguns argumentariam que rigidez sufoca a criatividade, interveio Eleanor. Victor riu desdenhosamente. Criatividade sem base é apenas ruído, Eleanor. É preciso dominar as regras antes de quebrá-las. A conversa poderia ter continuado nesses termos acadêmicos, mas o gerente do buffet se aproximou de Claire naquele momento. Estamos com poucos funcionários para a limpeza. Você pode ficar mais uma hora? Perguntou ele, alto o suficiente para interromper a discussão próxima. Todos os olhos se voltaram para Claire. Ela assentiu, consciente da atenção. Nossa pianista virou garçonete, disse Victor com um sorriso que não alcançava os olhos. Diga-me, qual é a sua perspectiva sobre a Rapsódia húngara de Liszt? Como ex-aluna do conservatório, certamente tem alguma visão. O desafio em sua voz era inconfundível. A sala pareceu prender a respiração enquanto Claire cuidadosamente colocava sua bandeja no chão. Foi tecnicamente perfeito, disse ela. O sorriso de Victor se alargou. Obrigado. Mas faltou coração, completou Claire baixinho. Um murmúrio de choque percorreu os convidados reunidos. A expressão de Victor escureceu. Coração, repetiu ele. Essa qualidade nebulosa à qual os amadores se agarram quando não conseguem dominar a técnica. Claire sabia que deveria parar, pedir desculpas e voltar ao trabalho.
Mas algo na certeza presunçosa de Vítor acendeu uma faísca de desafio que ela não sentia há anos. A música não é só sobre tocar as notas corretamente, disse ela. É sobre fazer com que signifiquem algo. Os olhos de Vítor se estreitaram. É fácil criticar das coxias, não é? Porque não nos mostra esse coração que você tanto menciona? Ele apontou para o Steinway, um sorriso provocador brincando em seus lábios. Estou trabalhando, disse Claire, olhando para o gerente do buffet, que parecia mortificado. Tenho certeza de que seu empregador a dispensaria por um momento de educação cultural, insistiu Vítor. A menos, claro, que seja só conversa. Eleanor deu um passo à frente. Vítor, isso é o bastante. Mas ele estava em seu elemento agora, brincando com a plateia. Uma peça, sua escolha. Mostre-nos essa qualidade emocional que, aparentemente, falta ao meu tocar. O desafio pairava no ar. Claire sentiu-se encurralada, presa por suas próprias palavras e pela manipulação de Vítor. Ela olhou ao redor da sala para os patronos ricos observando com curiosidade divertida, os alunos de Vítor rindo por trás das mãos, a expressão preocupada de Eleanor. Eu não acho, começou Claire. Exatamente como pensei, interrompeu Vítor suavemente. É sempre mais fácil criticar do que atuar. Talvez se a tenha a ensinar palitinhos para crianças. Isso foi o suficiente. A maneira desdenhosa como ele mencionou seus alunos, as crianças que abordavam a música com pura alegria e corações abertos, liberou algo dentro de Claire. Uma peça, disse ela, sua voz mais firme do que sentia. Vítor pareceu surpreso, depois satisfeito, como um gato que encurralara um rato. Excelente. Vamos ver o que servir canapés fez pelo seu treinamento no conservatório. Enquanto Claire se dirigia ao piano, o gerente do buffet segurou seu braço. O que você está fazendo? Sibilou ele. Você está aqui para trabalhar, não para tocar. Será só um minuto, prometeu Claire, embora não tivesse certeza se ainda teria um emprego depois. A multidão se abriu, criando um caminho até o magnífico Steinway. Claire sentiu todos os olhos sobre ela enquanto se aproximava, seu vestido preto simples e cardigan bege contrastando fortemente com os vestidos de gala e smokings. Diante do reluzente Steinway, Claire sentiu de repente o peso do momento. O que estava fazendo? Não se apresentava em público há anos, certamente não é um instrumento desse calibre, e definitivamente não diante da elite musical de São Francisco. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava o banco. Isso era loucura. Deveria se desculpar, inventar uma desculpa e voltar a servir bebidas. Vítor estava por perto, braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto. Ele orquestrara isso perfeitamente. Ou ela recusaria e provaria seu ponto sobre críticos amadores, ou tocaria e provavelmente se envergonharia após anos afastada de apresentações sérias. Qualquer dia agora, disse ele, verificando o relógio com paciência exagerada. Os dedos de Claire pairavam sobre as teclas. Que peça deveria tocar? Sua mente corria por possibilidades. Algo tecnicamente impressionante para desafiar as suposições de Vítor. Algo emocionalmente rico para demonstrar seu ponto sobre o coração. Uma memória surgiu, sua mãe sentada ao lado dela no velho banco do piano, colocando suas pequenas mãos nas teclas. A música é uma conversa, Claire. Não é sobre exibir-se. É sobre dizer algo verdadeiro. Claire olhou para cima e captou o sorriso encorajador de Eleanor do outro lado da sala. Ao lado dela estava Sarah, sua amiga que conseguira o trabalho de buffet, parecendo preocupada e curiosa. A SRTA Arper está tendo dúvidas, ao que parece, anunciou Vítor para a sala. Perfeitamente compreensível. Ansiedade de desempenho afeta muitos ex-alunos. Ex-alunos. As palavras doeram. Claire nunca deixara de ser musicista, só porque a vida a forçara a sair do caminho que imaginara. Ela pensou em seus alunos, Emma lutando em seu primeiro recital, Marcos, de 6 anos, radiante de orgulho após dominar uma melodia simples, adolescentes encontrando refúgio na música em tempos difíceis. Ela lhes ensinava que a música era sobre coragem e expressão, não perfeição. Que tipo de professora seria se não pudesse seguir seu próprio conselho? Claire endireitou os ombros e colocou as mãos nas teclas. O marfim frio sob seus dedos parecia um retorno ao lar. Ela fechou os olhos por um momento, centrando-se. Na verdade, disse ela baixinho, estava apenas decidindo o que tocar. Vítor ergueu uma sobrancelha, surpreso que ela não recuara. Algo com coração, presumo, disse ele, seu tom zombeteiro. Clara sentiu, uma calma se instalando sobre ela. Exatamente. Ela respirou fundo, bloqueando os murmúrios da multidão, o ambiente opulento, o olhar julgador de Vítor. Naquele momento, era apenas ela e o piano, a relação que a sustentara por tudo. Sua hesitação dissolveu-se em determinação.
Se esse fosse seu único momento de volta ao mundo ao qual pertencera, ela faria valer. A sala ficou silenciosa quando a decisão de Clare se cristalizou. Ela tocaria Clair de Lune de Debussy. Não era a peça mais tecnicamente desafiadora, mas exigia sensibilidade e profundidade emocional. Uma que falava de sua própria jornada, da luz às sombras e de volta à luz. Vítor pareceu ler sua mente. Algo simples, espero. Talvez um pouco de Mozart para iniciantes. Seus alunos riram, mas Clare não se importava mais. Ela posicionou as mãos, sentindo o peso perfeito e o equilíbrio da ação do Steinway, tão diferente do seu piano vertical desgastado em casa ou dos modelos básicos na escola de música. Este instrumento podia respirar, sussurrar, voar. Vou tocar Debussy, anunciou ela, sua voz ecoando claramente pela sala. Vítor sorriu. Clair de Lune, presumo. Um pouco clichê, não acha? Clare não respondeu. Não precisava. Em vez disso, começou a tocar. As primeiras notas surgiram, delicadas como o luar sobre a água. Clare sentiu, mais do que viu, a sutil mudança na sala, a leve inspiração, a suspensão do movimento. Ela não tocou a peça como era comumente executada, com sentimentalismo romântico. Em vez disso, encontrou sua própria voz dentro da estrutura de Debussy, trazendo uma clareza e honestidade emocional que fizeram a peça familiar soar nova. À medida que continuava, o nervosismo inicial de Clare derreteu. Ela não estava tocando para Vítor, nem para os patronos ricos, nem mesmo para si mesma. Tocava por sua mãe, que sacrificara tudo. Por seus alunos, que encontravam alegria em melodias simples. Por todos que já se sentiram diminuídos ou descartados. A música fluía por ela, cada frase contando uma história de perda e resiliência, de sonhos adiados, mas não abandonados. Clare fechou os olhos, permitindo-se ser vulnerável de uma forma que não permitia há anos. Quando chegou ao clímax da peça, seus dedos extraindo um swell rico e ressonante do piano, ela abriu os olhos e encontrou a sala transformada. A multidão falante e minglante ficara completamente imóvel. Até os garçons pausaram, bandejas na mão, ouvindo. O sorriso de Vítor desaparecera, substituído por uma expressão que Clare não conseguia ler completamente. Surpresa, certamente, mas algo mais, confusão, talvez, ou o início relutante de uma reavaliação. Eleanor Winters sorria, seus olhos brilhando com o que poderiam ser lágrimas. Ao lado, Sarah parecia atonita e orgulhosa. Clare aproximou-se da cascata final de notas suaves, trazendo a peça a uma conclusão silenciosa. Naquele momento, tomou sua decisão final. Não terminaria com Debussy. Sem pausa, ela transitou para o estudo revolucionário de Chopin, uma das peças mais tecnicamente exigentes do repertório. A mudança repentina da delicadeza impressionista de Debussy para a intensidade apaixonada de Chopin pegou todos de surpresa. Era sua declaração, sua reivindicação da identidade que nunca perdera de verdade. A passagem inicial estrondosa da mão esquerda de Chopin irrompeu dos dedos de Clare, reverberando pelo salão com um poder inesperado. Vários convidados recuaram, surpresos com a intensidade súbita. Essa não era mais a garçonete discreta de cardigan bege. Era uma força da natureza. As mãos de Clare voavam pelo teclado com precisão e paixão que desmentiam seus anos afastada do palco de concertos. Os desafios técnicos da peça, as rápidas semicolcheias, os ritmos cruzados complexos, os padrões exigentes da mão esquerda, derretiam sob seus dedos como se fossem exercícios simples. Mas não era apenas a mestria técnica que mantinha a sala hipnotizada. Clare tocava com uma autenticidade emocional crua que transformava o fervor revolucionário de Chopin em algo profundamente pessoal. Cada nota carregava o peso de sua própria revolução silenciosa contra as circunstâncias, contra o desprezo, contra a redução de possibilidades. Os alunos de Vítor trocaram olhares de descrença. Seu professor acabara de sugerir que essa mulher era uma amadora. No entanto, ela estava executando uma das peças mais difíceis do repertório clássico com um nível de habilidade que igualava ou superava o deles. Uma delas, uma jovem que fora particularmente desdenhosa antes, agora observava as mãos de Clare com admiração desavergonhada. Enquanto Clare navegava pela seção intermediária traiçoeira do estudo, um fio de cabelo ruivo escapou de seu prendedor, caindo sobre seu rosto. Ela não o afastou, não quebrou sua conexão com a música. O suor brilhava em sua testa pelo esforço físico, mas sua expressão permanecia serena, quase transportada. Vítor estava rígido, os braços não mais cruzados casualmente, mas pendendo ao lado do corpo. A cor sumira de seu rosto enquanto ele observava os dedos de Clare executarem corridas e arpejos perfeitos. Isso não era apenas um bom tocar. Era virtuosístico. Eleanor aproximou-se dele, ainda acha que ela deveria se limitar a ensinar palitinhos, murmurou, alto o suficiente apenas para ele ouvir. Clare estava completamente alheia a essas reações.
Entrara naquele raro estado que os músicos perseguem por toda a carreira, onde intérprete, instrumento e composição se tornam uma única entidade, onde o pensamento se dissolve em pura expressão. Seus anos de ensino aprofundaram sua musicalidade de maneiras que seu eu mais jovem, obcecado por técnica, nunca poderia ter previsto. Ao se aproximar da conclusão da peça, Clare finalmente permitiu-se olhar para cima. O que viu quase quebrou sua concentração. Não apenas as expressões de queixo caído de Vítor e seus alunos, mas toda a sala hipnotizada. Garçons com bandejas esquecidas, doadores com champanhe intocado, membros do conselho inclinados para frente em seus assentos, todos unificados em sua atenção à sua performance. Os acordes finais ressoaram pelo salão com clareza triunfante. Clare soltou a última nota e levantou as mãos do teclado, o som persistindo na acústica perfeita do espaço. Por um batimento cardíaco, houve silêncio absoluto. Então, a sala explodiu. Os aplausos irromperam como uma onda, surpreendentes em sua súbita intensidade. As pessoas se levantaram, abandonando qualquer pretensão de reserva aristocrática. Alguém gritou, bravo, do fundo, desencadeando uma série de exclamações semelhantes. Clare permaneceu sentada ao piano, momentaneamente atordoada pela reação. Não tocara por aplausos. Tocara por verdade. Mas o reconhecimento que agora a envolvia era avassalador. Pelo canto do olho, Clare viu Eleanor radiante de satisfação. Sara pulava como se fossem adolescentes novamente. Até o gerente do buffet estava de boca aberta, sua irritação anterior esquecida. Apenas Vítor permaneceu imóvel em meio à ovação de pé, seu rosto um mapa complexo de emoções, choque, descrença e algo que poderia quase ser respeito. Clare levantou-se finalmente, alisando seu vestido preto simples, prendendo o fio de cabelo rebelde atrás da orelha. Ela fez uma reverência modesta, desajeitada após tantos anos sem se apresentar. Os aplausos continuaram, sem sinais de diminuir. Clare não apenas tocara piano. Ela destruíra todas as suposições da sala sobre quem ela era e do que era capaz. Quando os aplausos finalmente diminuíram, Clare viu-se cercada por pessoas que ignoraram durante toda a noite. Patronos ricos que mal a olharam enquanto servia canapés agora pressionavam cartões de visita em suas mãos. Membros do conselho do conservatório se apresentavam, perguntando onde ela estudara, porque nunca ouviram falar dela antes. Foi extraordinário, disse um homem de cabelos prateados em um smoking caro. Ouvi essa peça tocada pelo mundo, mas nunca com tanta autenticidade. Você está afiliada a alguma instituição musical atualmente? Perguntou uma mulher coberta de diamantes. Clare balançou a cabeça, ainda um pouco atordoada. Ensino na escola de música Fillmore, para crianças. A mulher pareceu perplexa, como se incapaz de reconciliar o talento de Clare com sua posição modesta. Pelo canto do olho, Clare viu Vítor. Ele estava um pouco afastado, sua presunção anterior substituída por uma estranha quietude. Quando seus olhos se encontraram, ele deu um pequeno aceno tenso. Não exatamente um pedido de desculpas, mas um reconhecimento. Eleanor apareceu ao lado de Clare, tomando seu braço protetoramente. Deem espaço a ela, todos. A SRTA Harper não veio aqui para ser assediada. A idosa guiou Clare para um canto mais tranquilo. Você esteve escondendo um grande dom, querida. Não escondendo, corrigiu Clare gentilmente. Apenas vivendo uma vida diferente da que planejei. Eleanor estudou com olhos astutos. E esta noite mudou esse plano. Antes que Clare pudesse responder, Vítor se aproximou. A multidão se abriu para ele, observando com interesse descarado. SRTA Harper, disse ele, sua voz cuidadosamente controlada. Isso foi inesperado. Clare esperou, sem ajudá-lo nem desafiá-lo. Você tem um dom notável, continuou ele. Um que merece cultivo adequado. Deveríamos discutir seu futuro. Ele entregou seu cartão. Meu escritório, amanhã. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas, vindo de alguém como Vítor, era o mais próximo que poderia chegar. Clare olhou para o cartão, depois para ele. Já cultivei meu dom, Sr. Reynolds, mas obrigada. Sua rejeição calma o deixou momentaneamente sem palavras. A segunda vez naquela noite que ela conseguira esse feito. Nos dias seguintes, a vida de Clare transformou-se de maneiras inesperadas. Um vídeo de sua performance, capturado pelo celular de um doador, viralizou nos círculos de música clássica. O San Francisco Chronicle publicou uma matéria intitulada Virtuosa Escondida, a garçonete que impressionou a sinfônica. Ofertas vieram de promotores de concertos, conservatórios, até gravadoras. Ainda assim, Clare abordou esse reconhecimento súbito com a mesma autenticidade tranquila que caracterizara seu tocar. Ela aceitou um cargo de meio período no conservatório, ensinando alunos avançados, mas manteve seu emprego na escola de música Fillmore. Concordou com um número limitado de apresentações,
incluindo um recital beneficente para arrecadar fundos para a educação musical em comunidades carentes. Quando um repórter perguntou por que não buscara uma carreira profissional antes, Clark sorriu. A vida me levou por um caminho diferente, mas nunca deixei de ser musicista, quer alguém estivesse ouvindo ou não. Victor, para seu crédito, tornou-se um de seus apoiadores mais vocais, embora mantivessem uma distância profissional respeitosa. 6 meses depois, Clark se apresentou para um público esgotado no mesmo salão de concertos. Na primeira fila estavam seus alunos da escola de música Fillmore, seus rostos brilhando de orgulho e possibilidade. Enquanto tomava seu lugar ao piano, Clark usava seu característico cardigan bege sobre um elegante vestido preto, um lembrete deliberado de onde viera e quem ainda era. Antes de começar, dirigiu-se ao público. A música não é sobre credenciais ou pedigree. É sobre falar a verdade através do som. Nunca deixe ninguém convencê-lo de que sua voz não vale a pena ser ouvida. Então, ela tocou, não para impressionar, mas para conectar, como sempre fizera. Se a história de Clark te emocionou hoje, lembre-se de que o talento extraordinário muitas vezes se esconde à vista de todos. A pessoa que você ignorou pode ser o indivíduo mais notável que você já conheceu. Estamos curiosos, você já foi subestimado ou descobriu talentos escondidos em alguém? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se você está assistindo de São Francisco, Boston ou qualquer outro lugar da América, conte-nos. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas histórias inspiradoras à vida. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias que nos lembram de olhar além das aparências e reconhecer o gênio que existe em lugares inesperados. Até a próxima, lembre-se, o verdadeiro talento nunca precisa se anunciar.